Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, mais uma vez estaremos meditando na palavra de Deus. Nesta ocasião, eu quero falar junto com vocês, meditar com vocês sobre dois tipos de igreja. A igreja pobre e a igreja rica. No livro do Apocalipse, nas cartas em que o Senhor enviou às 7 igrejas da Ásia, nós encontramos duas igrejas, uma igreja rica e uma igreja pobre. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. O Senhor mesmo é quem identifica esta igreja e diz o seguinte para ela. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Agora presta atenção o que o Senhor diz à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Irmãos, eu quero te convidar a refletir sobre essas duas igrejas. A igreja de Esmirna era pobre materialmente. Era uma igreja que não tinha recursos financeiros. Os seus membros eram pessoas pobres materialmente. Não tinham dinheiro, não tinham bens, não tinham grandes propriedades. Era um povo sofredor, um povo que padecia necessidade. Mas há algo muito maravilhoso na palavra do Senhor quando se dirige a esta igreja. Note que o Senhor diz para eles: eu conheço vocês, conheço as vossas tribulações, conheço a pobreza de vocês. Ele estava falando de pobreza mesmo, pobreza financeira, não ter dinheiro, não ter recursos. Mas o Senhor diz assim: vocês são ricos. Eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Eu acho muito interessante isso. É maravilhoso isso. Pobres que eram ricos. Pobres diante do mundo. Pobres aos olhos da sociedade. Pobres na terra, mas ricos. Louvado seja o nome de Jesus. E a riqueza deles, a riqueza da igreja de Esmirna, é a maior riqueza que pode existir. É a melhor riqueza, porque eram as riquezas espirituais, eram riquezas eternas. Como Jesus diz, riquezas que os ladrões não roubam, riquezas que a traça e a ferrugem não consomem, riquezas que o mundo não pode tirar, riquezas eternas, riquezas eminentes ou inerentes ao próprio reino dos céus. Eu quero perguntar a você, irmão, você é pobre ou rico? Você pode ser pobre no sentido material,
Mas se você tem as riquezas eternas, a esperança da salvação, você tem uma fé verdadeira em Deus, se você tem comunhão com Deus, se você tem paz com Deus, se você teme a Deus, se você vive uma vida de piedade, de dedicação, de devoção a Deus, uma vida de sinceridade, uma vida de santidade, uma vida de verdadeira adoração, se você realmente tem convicção da sua salvação, então você é rico. E é o Senhor quem declara isto: tu és rico. E eu desejo que o Senhor Jesus possa olhar para nós, todos nós, no dia de hoje e dizer: eu conheço vocês, eu sei o que vocês estão passando na terra, eu sei as lutas, eu sei as tribulações, eu sei as perseguições, eu sei o que vocês passaram, eu sei o que estão passando e sei o que vocês vão passar ainda. Mas vocês são ricos, vocês têm tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário disto, o Senhor diz à igreja de Laodiceia: vocês dizem que são ricos, mas vocês não sabem que são pobres, miseráveis, cegos, nus. Que coisa triste, que coisa terrível. A igreja da Laodiceia era o contrário da igreja de Esmirna. A igreja da Laodiceia era uma igreja composta por pessoas abastardas, pessoas da alta sociedade. A própria cidade era uma cidade rica, evoluída, próspera. E a igreja, pelo que a palavra nos mostra, gozava de privilégios, porém, espiritualmente, eles se esqueceram do Senhor. Eles perderam o temor, eles perderam a comunhão, eles perderam a santidade, eles perderam o zelo. Por isso o Senhor disse que eles eram miseráveis, pobres. Se consideravam ricos, mas não sabiam que eram pobres e miseráveis. Amados, quem somos nós? Quem é você? Você é um pobre rico ou um rico pobre? Ou é as duas coisas? Você pode ser rico financeiramente e ser rico espiritualmente. E você pode ser rico materialmente e pobre espiritualmente. Você pode ser pobre materialmente e rico espiritual. Se você for rico materialmente e rico espiritualmente, Deus te abençoe muito bem. Mas se você é pobre materialmente, não seja pobre espiritualmente. Aproveite as riquezas que Deus tem para você. Abrace as riquezas espirituais. Goze das riquezas espirituais. Prepare-se para ir para o céu, onde nós todos viveremos a verdadeira riqueza, que é a glória de Deus, a felicidade que Deus preparou para nós. Esta é a minha palavra hoje. Que Deus te abençoe.